Esteve em Ribeirão nesta semana o fundador e ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo. Em visita ao Sistema Clube, o possível candidato à presidência conversou com Roberto Ribeiro. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo, como vai? Boa tarde, prazer é todo meu. O senhor vem à região para apresentar o Partido Novo, de que maneira? Por que esta apresentação? Na verdade, o Novo tem crescido bastante por todo o Brasil, em especial em São Paulo. Nós esse ano já fizemos 600 apresentações em 200 cidades e o objetivo é divulgar nossos conceitos, as ideias, os princípios. O Novo acredita muito em valores, na instituição do partido realmente ser uma ferramenta para a mudança no Brasil. Então a gente vem apresentar essas ideias aqui para o público de Ribeirão hoje à noite. Agora, as ideias são ideias liberais e liberalismo no Brasil sempre teve os seus tropeções. Quais são as perspectivas do seu partido para apresentar e implementar o liberalismo? Na verdade, o Novo nunca nasceu muito preocupado com o liberalismo. Quando a gente montou o partido, a primeira ideia lá em 2010, o objetivo principal foi sempre melhorar a vida do cidadão. Ao longo do tempo, nesse período todo de montagem do partido, a constatação foi o seguinte: os países que mais se desenvolveram foram aqueles onde tinha mais liberdade econômica, onde houve maior criação de riqueza, onde as pessoas tinham maior liberdade para empreender. Então, nesse sentido é que o Novo entende que o fato de você ter o cidadão maior e o Estado menor é onde a gente vai conseguir melhorar a vida de todos, né? Agora, como fazer uma mudança no Estado, enxugar o Estado e esquecer essa coisa de você contar com o Estado, porque quem tem que contar com si é a sociedade civil. Exatamente. A gente acredita, e sempre tem dito isso, que o melhor gestor da vida dele é o próprio cidadão. Então, não faz sentido a gente delegar isso para o Estado, colocar um volume de recursos enormes lá, criar um ambiente propício à corrupção e não ter nada em troca, como a gente tem visto hoje, né, os serviços essenciais. Então, muito da ideia do Novo é devolver poder ao cidadão, reduzir a carga tributária, devolver para ele a capacidade de cuidar da sua própria vida, tomar suas próprias decisões. E aí o Estado, nesse cenário, se concentraria nas atividades essenciais, saúde básica, segurança e educação. Agora, para reduzir carga tributária, há necessidade também de privatizar. E toda vez que se fala em privatização, o debate é ideológico e não econômico. É verdade. O debate, no meu entender, é o seguinte: o Estado é um mau gestor. Então, não faz sentido ele tomar conta de empresas, primeiro ponto. Segundo ponto, não é razoável que as pessoas tenham que ser obrigatoriamente sócias de um banco, de uma empresa de petróleo, de uma empresa de correio. Quer dizer, isso deveria ser opcional. Então, no nosso entender, não deveria haver empresas públicas. Todas deveriam ser desestatizadas e esses recursos aplicados em coisas essenciais para o cidadão. E, no fundo, que a gente ouve muito isso, que existem áreas estratégicas. E, na minha visão, essas áreas estratégicas são, na verdade, estratégicas para alguns políticos que usam justamente o poder dessas estatais para se perpetuarem no status quo, manterem o status quo, se perpetuarem no poder, né? Então, acho que isso que a gente tem que mudar. Agora, acabar com a empresa estatal, fazer com que tudo vire iniciativa privada, precisa de agência reguladora. O principal é que isso seja feito num ambiente que a gente possa ter concorrência. Mudar de um monopólio público para um monopólio privado é muito ruim. Quer dizer, a melhor proteção que existe para o consumidor é a concorrência. Então, qualquer processo de privatização tem que ser isso em mente, tem que ser feito dentro de um modelo onde, de fato, possam existir outras opções para o consumidor. Porque só assim ele vai estar protegido, vai ter melhores escolhas, vai ter preços competitivos e produtos de qualidade. O senhor falou nos Correios, pensar em Correio hoje é justo? Afinal de contas, tem internet, ninguém usa. Quer dizer, o Correio tem que acertar o seu passo também. Também. Todo esse processo de modernização, qual é assim, a grande diferença da empresa pública para a privada? É que a empresa privada, se ela não se moderniza, se ela não cuida bem dos seus clientes, ela quebra. Na empresa estatal, o que acontece? Quando ela não vai bem, quando ela não se moderniza, simplesmente ela tem um prejuízo e aí nós, como cidadãos, somos todos chamados a pagar mais impostos para sustentar essa empresa. E no caso das empresas públicas, tem um agravante ainda, que isso serve não só para a empresa, mas também para os fundos de pensão. Então, a gente está vendo isso, por exemplo, no caso do Correio, rombos enormes, onde a população e os próprios funcionários vão ser chamados a colocar dinheiro lá dentro. Agora temos então que fazer uma reforma política. O tamanho da reforma política qual que seria? Fizemos agora uma reforma política muito ruim,
porque, na verdade, o principal objetivo dessa reforma política foi perpetuar os partidos que estão aí, com mais dinheiro público para financiar a campanha. O que nós deveríamos fazer, no nosso entender, no entendimento do Novo, é o seguinte: a gente deveria fazer um movimento contrário do que se foi feito. Primeira coisa, acabar com o recurso público para partido político. Os partidos políticos que não tiverem condição de se viabilizarem através de filiados e doadores simplesmente não deveriam existir. Então, essa é a primeira coisa. Com isso, necessariamente esses partidos teriam representatividade, porque, afinal de contas, estariam tendo seus financiadores. E aí, a outra coisa é facilitar também a entrada de novos partidos, porque a gente precisa melhorar a representatividade. O que é ruim não é a enorme quantidade de partidos, o que é ruim é ter dinheiro para esses partidos. E essa reforma política, eu acho que um principal dado que precisa ser feito, e na verdade vem acontecendo, é uma maior participação da população. Não tem como ser diferente. Nós temos que nos envolver na política, nós temos que fazer escolhas conscientes, nós temos que pesquisar quem são os candidatos, nós temos que cobrar os partidos dos resultados que estão sendo apresentados pelas pessoas que foram eleitas. Então, depende muito do cidadão participar. É ele que vai fazer a mudança, é ele que vai dar a representatividade adequada para um grupo de pessoas que, de fato, monte o Estado que sirva ao cidadão e não o contrário, como é hoje, né? Onde a gente fica refém. O senhor falou em novos partidos. O presidente Fernando Henrique Cardoso fez alusão a 2 novos partidos que estão surgindo. Um é o seu partido, inclusive. E nessa alusão que ele fez, ele fala que esses partidos, o seu também, não usaram máquinas do governo para se formar, que isso implica numa vitalidade da sociedade brasileira. Isso é um ponto importante, colocando na contramão do que os tradicionais querem. Vocês têm força para sustentar isso? Olha, nós temos tido, eu acho que até tem um exemplo muito concreto e objetivo. O Novo, como ele não usa dinheiro público, ele é mantido pelos filiados, que contribuem com cerca de R$ 29,00 por mês. Esse ano, desde janeiro até agora, nós tivemos mais de 60% de crescimento no número de filiados no Novo. Imaginando que nós estamos ainda num cenário de crise econômica e onde há uma grande decepção com a política, um partido como esse ter 60% de crescimento nos filiados é um indicador muito positivo de que a gente está no caminho certo, né? O senhor estava falando em crescimento, olhando aqui as filiações, tem aí 2 nomes pesadíssimos do liberalismo econômico, pesadíssimos na representação política. Gustavo Franco, homem do Plano Real, Banco Central, e o Armínio Fraga, que está se colocando até como possível candidato à presidência. É esse tipo de gente que o seu partido arrebanha? Só fazendo um esclarecimento, quer dizer, o Armínio, a gente tem uma ótima relação com ele, mas ele não é filiado ao Novo, diferentemente do Gustavo Franco. O Gustavo efetivamente se filiou ao Novo há cerca de um mês atrás. Ele irá comandar a fundação do Novo, nos ajudar a elaborar os planos de governo, os planos do Novo para 2018. E assim, é sempre bom ter pessoas que tiveram experiência na área pública, que têm princípios e valores muito alinhados com o do Novo, que têm competência, qualificação técnica, como o Gustavo. Então, pessoas assim são sempre muito bem-vindas. No Novo, a gente sempre tem uma preocupação também das pessoas estarem submetidas à instituição. Quer dizer, nós acreditamos que a instituição tem que ser maior do que as pessoas, que tem que ser um partido de ideias, não um partido de donos, um partido de pessoas. E o Gustavo é muito alinhado com esse discurso. Então, foi um prazer, uma grande conquista para o Novo tê-lo nos seus quadros. Eu falei no Armínio como presidente da República, é possível? Eu não sei se é um cargo que ele almeja. Eu o vejo muito mais como um ministro da Fazenda do que indo para uma disputa eleitoral. E o Gustavo Franco ficaria onde? O Gustavo Franco também. Eu acho que o Gustavo é um quadro para a equipe, para o governo, e também não me parece uma pessoa com as características para uma disputa, para uma campanha eleitoral. Na análise que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez, fica muito clara a necessidade de definição ideológica dos partidos. E o seu partido tem a cara ideológica. Isso faz falta ou confunde ainda mais a sociedade civil, que não está muito acostumada com essa conversa definitiva. Eu acho que isso faz muita falta. Inclusive, eu acho que é bom que a gente tenha antecipado o debate eleitoral
de 2018, mas é ruim que esse debate esteja concentrado na discussão de pessoas e não de ideias. Quer dizer, uma nação passa necessariamente por entender o seu diagnóstico, ter claro o diagnóstico e poder colocar princípios e valores e ideias e propostas para resolvê-los. E acho que a discussão sobre pessoas deveria ser por último. No Brasil, a gente está invertendo um pouco esse ciclo. Então, nós acreditamos que é muito positivo ter um debate de qual a nossa visão de Estado, o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, quais são os grandes problemas, como é que a gente resolve o problema da Previdência, como é que a gente combate a pobreza, como é que a gente tem independência entre os poderes da República. Acho que tudo isso são pautas que a gente deveria estar discutindo antes de estar pensando já nos nomes, em quem tem chance de ganhar. Né? Então, isso é um alerta que no Novo a gente tem feito e a gente quer direcionar muito a discussão realmente para as ideias, para os conceitos. O conceito, a gente pega funcionarismo público, ele acha eterno, ele acha que ele tem realmente prioridades, ele não abre mão. Já houve uma época de uma confusão imensa com a esquerda que queria encher o Estado de servidor porque acha que ia dar um passo lá adiante no modelo político. Quer dizer, o Novo pensa o que a respeito do funcionário? Funcionário público, ele precisa de qualificação, precisa de plano de carreira e evitar esse inchaço de que maneira? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer numa gestão do Novo é dar o exemplo. Então, pessoas eleitas pelo Novo, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, a primeira coisa que tem que fazer é reduzir as suas verbas de gabinete, reduzir o número de assessores, porque é o seguinte, se você não dá o exemplo, como é que você vai cobrar dos outros? Então, é isso que a gente fez até com os vereadores que foram eleitos. Então, a primeira coisa é dar o exemplo. A segunda coisa é valorizar e premiar o bom funcionário. Porque você tem que criar um mecanismo que o bom funcionário ganhe mais e que o funcionário ruim você possa demiti-lo. É dentro dessa dinâmica que a gente tem que mudar. Eu acho que isso é fundamental para a gente ter uma máquina pública eficiente. Voltando a falar de reforma política, que ela foi feita às avessas até, quer dizer, atendeu interesses que todos já conhecem, daquelas velhas elites que não conseguem descer. O Novo seria favorável a evitar o voto obrigatório? Nós somos favoráveis ao voto facultativo. Um dos princípios do Novo é a defesa das liberdades individuais com responsabilidade. Então, dentro disso, nós entendemos o seguinte, o voto é fundamental, é um direito que nós não deveríamos abrir mão, mas cabe a cada um, cabe a cada cidadão decidir se quer usá-lo ou não. E, obviamente, arcar com a responsabilidade de eventualmente estar se omitindo, né? Então, no Novo, uma das demandas que nós teríamos numa reforma política, uma das propostas, seria realmente tornar o voto facultativo. Acha que teria facilidade de falar isso com a sociedade e enfrentar a sociedade política que não quer? Eu acho que é uma coisa tão clara, porque se o voto é um direito, ele tem que ser opcional. Não é razoável a gente partir do pressuposto ainda de que o brasileiro precisa de um Estado paternalista, que ele não pode cuidar da sua vida, que ele não pode decidir se vota ou não. É assim, como sociedade, a gente não conseguirá evoluir se a gente não acabar com essa ideia de que o brasileiro não tem competência para uma série de decisões, como administrar sua poupança, coisas desse tipo. Então, eu acho que essa mensagem está cada vez mais clara e com os meios de comunicação, com a transparência que a própria tecnologia tem trazido, a população está mais ciente do seu papel, está tendo mais maturidade. A gente está vendo isso no próprio debate político, quer dizer, a quantidade de pessoas que estão se engajando na política, que estão se interessando, é muito, muito grande, é crescente. Agora, para a gente também tentar entender, nós passamos por um momento em que o Estado bancava fundo de pensão. E bancou bastante. E também usufruiu bastante, haja visto os escândalos que estão aparecendo. Numa reforma econômica, aonde vai o fundo de pensão? Ele é necessário? Ele tem que ir junto com a empresa e aí vai ser uma decisão empresarial de cada negócio. Por exemplo? Correios, por exemplo. Isso. Então, privatizado o Correio, os acionistas do Correio, em negociação com seus funcionários, vão decidir se faz sentido ou não ter um fundo de pensão. Eu vejo como qualquer outro benefício que a empresa está dando para o seu funcionário. No caso das empresas públicas, o principal objetivo do fundo de pensão não era necessariamente atender os funcionários, era, na verdade, criar mais uma gama de recursos, normalmente verbas muito elevadas, para que alguém pudesse ser indicado para gerir os fundos de pensão. E aí o resultado é o que a gente vê. A gestão é mal feita, dilapida o patrimônio do fundo e aquela aposentadoria que o funcionário estava esperando ter acaba não acontecendo. Então, dentro de um
de um benefício adicional para o funcionário, isso vai ser colocado no cálculo salarial dele, na remuneração que está dando. E aí a decisão vai ser muito mais fácil, porque ela vai ser uma decisão racional, baseado no custo que a empresa paga e no benefício que o funcionário recebe. Hoje, na prática, isso não acontece porque são coisas distintas, quando ele é detido por uma entidade pública, né? Agora, a segurança, a gente está numa insegurança de dar medo. Rio de Janeiro morre policial, um atrás do outro, a gente tem morte também do civil, enfim, a nossa segurança está de perna para o ar. O que pode ser feito quase que imediato para restituir a segurança para o cidadão? Eu acho o seguinte, a segurança é um problema crônico e ele é um problema na cadeia. Eu digo na cadeia, na série de eventos. Quer dizer, ele tem um problema na polícia, na investigação, ele tem um problema em você prender as pessoas, depois você tem um problema nas leis, na aplicação das leis, depois você tem um problema que muitos deles são soltos antecipadamente. Então, todas essas etapas, o problema da prisão também, no encarceramento, então, tudo isso deveria ser revisto. De imediato, o que eu acho que poderia ser feito é o maior uso de tecnologia, uma integração maior das polícias, especialmente da polícia civil e militar, que acabam tendo atuações muito dispersas, e um processo maior de uso de tecnologia para a gente identificar. Existem uma série de mecanismos que são usados no exterior, como localização de tiro, quer dizer, uma série de coisas que poderiam ser usadas para que a gente melhorasse de imediato, tivesse algum ganho na segurança. Por aquilo que o senhor está falando, é possível unir polícia militar, polícia civil e formar uma só? Não será um processo fácil, porque é duas entidades já com muito tempo, mas esse seria um caminho inicial para a gente ganhar efetividade e, de fato, essa separação das polícias é um negócio que não é comum no resto dos países, né? E é uma característica brasileira e não tem funcionado bem, então acho que seria um ponto a ser revisto. Agora, o que a gente pode fazer quanto ao salário mínimo, que nunca é uma coisa que consegue agradar todo mundo? Precisamos do salário mínimo, não precisamos, numa economia que cresce, o que se faz com o salário mínimo? E assim, eu não acredito num salário que é estabelecido por lei. Na verdade, quem define o salário é o mercado, é a negociação entre o empregador e o patrão, entre o empregado e o patrão. Agora, o que de fato podemos fazer para melhorar o salário? Melhorar a produtividade do trabalhador. É isso que vai trazer um ganho real para ele. E essa produtividade passa necessariamente por um ganho de qualidade na educação. Então, eu acho que a educação tem um papel fundamental. E o que a gente defende no Novo é que a gente pudesse deslocar recursos da educação do nível superior para a educação básica ou para cursos profissionalizantes, onde as pessoas pudessem se capacitar e aí sim melhorar os seus salários. Quer dizer, agora é fundamental também, nesse cenário, que haja mais facilidade para empreender. Quer dizer, um país que toma boa parte da poupança para o Estado e que cria uma série de obstáculos para você montar um negócio, para você abrir uma empresa, para fazer uma legislação trabalhista complicada, uma legislação tributária extremamente complexa, tudo isso dificulta o empreendedor. Especialmente o pequeno e médio, porque o grande consegue se resolver, o grande consegue montar uma grande estrutura e lidar com esses problemas. Agora, o pequeno e médio tem uma dificuldade imensa de montar o seu negócio e, de novo, e aí sim a gente poderia melhorar a massa salarial, melhorar a geração de riqueza e melhorar a vida de todos. Então, passa muito por aí. Agora, para a gente ter ganho de produtividade, ganho de escala, precisamos de investimento. E o empresário está com o pé atrás, outro à frente, na hora de fazer um investimento, porque ele ainda não acredita demais no que ele está vendo. A bem da verdade, a política econômica anda por 3 pessoas, tão simplesmente, mas pelo ministro Meirelles, o homem do Banco Central, e aquele que faz o planejamento. Tirando esses, o governo não tem credibilidade. O problema é o seguinte, quer dizer, qualquer investimento, e na área privada isso é crítico, pressupõe uma certa visão de tempo, porque você sabe que terá que ter um retorno ao longo de algum tempo. No Brasil, com um cenário político muito instável, essa previsibilidade vai embora. E não tem jeito, quer dizer, as próprias contas do governo, a própria aprovação ou não da reforma da Previdência e o déficit que o governo pode gerar maior em relação à não aprovação da Previdência, faz com que já dê uma sinalização que é o seguinte: o governo, apesar de já tomar uma grande parte da nossa poupança, se não aprovar certas contas, certas reformas, tomará ainda um volume maior de recursos. Isso fará com que as taxas de juros sejam maiores, com que haja menos poupança. Então, você nesse cenário planejar algum investimento,
onde os recursos, a taxa de retorno será fundamental, é muito difícil. Então, os empresários, na verdade, se retraem e ficam esperando essas definições. E aí, a briga entre o Executivo e o Congresso, a falta de alinhamento de planos para o Brasil, acaba prejudicando o país. A arrecadação cai e aí vem-se um aumento de uma demanda por aumento de impostos. Então, a gente entra num círculo vicioso, né? Eu acho que por isso tudo, até inclusive que o debate de 18 está sendo antecipado, porque quase que está se dizendo assim, olha, vamos passar muito rapidamente esses próximos 11, 12 meses para a gente poder ter um horizonte para trabalhar em 2019. Né? Infelizmente, acho que essa é a realidade que nós temos hoje, apesar de termos uma equipe muito técnica, muito qualificada na gestão econômica, mas também a sua atuação é limitada pelas outras áreas do governo, né? Pela sua atuação no sistema financeiro, até sistema financeiro internacional, o que o senhor acha que eles pensam da gente lá fora? Olha, ele na verdade... Eles não acreditam no que eles ouvem? O Brasil tem sido sempre visto como um país assim, difícil, né? de oportunidades de curto prazo, porque tem uma taxa de juros elevada, tem um potencial de mercado muito grande, estamos falando aí de mais de 200 milhões de habitantes, então tem as instituições razoavelmente funcionam, então do ponto de vista para o investidor é uma boa aposta, mas eles também ficam esperando ver se há uma normalização para poder investir. Então, se o Brasil conseguir de fato regularizar e dar um horizonte um pouco mais longo, eu acho que a gente teria um volume muito grande de investimentos para o Brasil. Pouco mais longo, um voo mais longo, passa pela reforma da Previdência, muito mais. Passa pela reforma da Previdência necessariamente, quer dizer, estamos falando hoje que o Brasil tem um déficit aí nas contas no total de 159, 160 bilhões de reais e a Previdência em si tem 180. Quer dizer, o déficit é 120%, 110% oriundo da Previdência. Então, não tem jeito de a gente equilibrar as contas, de poder investir corretamente na saúde, na educação, na segurança, sem equilibrar as contas da Previdência. Quer dizer, infelizmente, podemos reclamar que, olha, estávamos contando com isso ou aquilo, mas não tem jeito. E outra coisa, a gente tem que ter uma preocupação do tamanho da conta que a gente está deixando para gerações futuras, né? Como até bem disse o Gustavo Franco numa vez aí, para os ausentes. A gente está deixando uma conta grande para os ausentes. Com toda certeza. Agradeço a sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado. Muito obrigado. O prazer foi meu. Prazer foi